Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Speak Everest. Hoje o nosso 12º episódio com um tema muito interessante e que a gente tem uma experiência muito recente aqui na escola com relação a isso, que é o impacto global, como as nossas ações locais impactam o mundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos programas, projetos e experiências de participação social e outras ações de apostolado envolvendo os alunos da comunidade escolar. E a gente está aqui com convidados muito especiais, que eu digo que são amigos, parceiros do Colégio Everest. Eu vou apresentar esses convidados para vocês, mas antes eu tenho que dizer, sigam e acompanhem o nosso canal do YouTube, se inscrevam, Colégio Everest Brasília. E também no Spotify, Speak Everest. Divulguem, a gente tem gravado uns episódios super interessantes de conteúdo profundo no campo da formação, da espiritualidade, da experiência educativa, e a gente pode compartilhar isso com outras pessoas que possam se beneficiar. Então, já dito isso, sejam muito bem-vindos. Estão comigo hoje a Mariana e o Bruno, que também vão se apresentar. Vou passar a palavra para vocês contarem um pouquinho de como vocês chegaram, a relação de vocês com os nossos projetos sociais. E a Miss Tete, ou nossa querida Tete, que esteve muitos anos aqui conosco no Everest, agora está encabeçando um projeto, o coração, eu diria, do Colégio Mão Amiga. Vamos lá, a Mariana é CEO da V2V, eles mesmos vão explicar o que é a V2V. Ela é mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, especializada em colaboração em rede. Há 18 anos ela lidera projetos sociais e tecnológicos para grandes empresas, incluindo a atuação para o Starbucks nos Estados Unidos e consultoria e inovação aberta para a Natura e muitas outras empresas. Lideram projetos sociais em grandes empresas como o Banco do Brasil, Bradesco e etc. E o nosso grande Everest, né, gente? E o Bruno Aires é esposo da Mariana. Eles têm a alegria ou a dificuldade, não sei, né, de trabalhar juntos. É só alegria, porque é um casal muito afinado. A gente vê na vida familiar e também na vida profissional. O Bruno é o fundador da V2V, né, Bruno? Empreendedor, investidor e conselheiro, com 25 anos de experiência em gestão de voluntariado. Já apoiou centenas de grandes empresas na implementação de programas de voluntariado em diversos países. Sejam muito bem-vindos. Vai ser uma alegria a gente conversar hoje e poder escutar de vocês também essa experiência, né, de trabalhar com algo que, na verdade, é uma missão, fazer a diferença nesse mundo. E a Tete, Stephanie Castro, ninguém nem sabe que seu nome é Stephanie, né? Quem é essa Stephanie? Verdade, sua mãe te chama de Stephanie. A nossa querida Miss Tete, que na verdade a formação inicial é em Direito, a Tete é formada em Direito, mas migrou para a educação, uma grande paixão, né? E aí estudou Pedagogia, fez pós-graduação em Orientação Educacional e o MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, e ela atualmente assumiu o cargo recentemente de Diretora de Formação Integral no Colégio Mão Amiga, que é o nosso braço social no Paranoá, abraçado, apoiado pelo Everest, mas que já está há 6 anos? 6 anos desenvolvendo um trabalho consistente na formação das crianças, e a gente vai ver um impacto também naquela comunidade, né? Tudo que está ao redor ali vai se transformando pelo trabalho educativo ali no Mão Amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, nossa conversa de hoje vai girar em torno da experiência que nós que estamos aqui temos de trabalhar nessa área social, também na área do apostolado, enfim, nessa missão da gente levar ações transformadoras para o nosso entorno, para as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente diz, quando a gente fala de impacto global, é um termo meio imponente, né? Mas isso se inicia com pequenas ações, né, no nosso dia a dia. Mas antes de eu lançar qualquer pergunta, eu queria deixar um momento assim aberto, talvez gostaria muito de ouvir, Bruno, Mariana, a experiência que vocês têm no trabalho com voluntariado e essa experiência de aproximar-se do Everest dentro do nosso programa de participação social. A Mariana e o Bruno são pais aqui da escola, então óbvio, a primeira aproximação de vocês foi acreditando na proposta da escola, trazendo os seus filhos para estudarem aqui. E muito coincidentemente, né, Mari? Numa conversa informal, eu descobri que você trabalhava com voluntariado. Isso. E foi aí que nasceu o convite de convidar vocês para primeiro auxiliarem voluntariamente com a melhoria dos nossos programas
e depois a gente poder fazer essa grande parceria também com a expertise de vocês com a V2V. Então, queria escutar de vocês como é essa experiência de trabalhar com voluntariado profissionalmente. É algo que vocês queiram compartilhar sobre o nascimento da V2V? Eu deixo a palavra para vocês. Aí quem preferir começar, não sei. Vou falar um pouco da gênese da iniciativa, depois a Mari conta o relacionamento com o Everest e tal. A gente começou lá atrás, 25 anos atrás, a gente vai fazer 25 anos agora, não, 24 anos agora, no final deste ano. Né? Então, era uma iniciativa que buscava usar a internet, que era uma coisa nova, né? Nós estamos falando da época da internet a vapor, né? Aquele barulhinho de modem, né? Não tinha Facebook, não tinha nada. Não tinha nada. A internet era basicamente... a internet era basicamente, naquela época, papel colado na tela, se vocês lembrarem. Era muito legal, porque você tinha acesso a bibliotecas inteiras, né? Informações incríveis sobre tudo que você pensasse, tinha na internet já. Mas não tinha nenhuma interação, né? Então, a gente como é que a gente usa a internet para promover o voluntariado? E aí começou como essa iniciativa, muito ligados ao centro de voluntários, etc. e tal. E aí a gente viu que a internet tinha muito espaço para inovação. Então, bom, nós começamos há 24 anos atrás, agora em dezembro fazemos 24 anos, e com a ideia de usar a internet, que ainda era aquela internet a vapor, né, aquele barulhinho de modem e tal. E a internet não tinha muita coisa. Se você pensar, e para os jovens que talvez estejam assistindo, é importante lembrar aqui que era basicamente papel colado na tela. Você não tinha interação, né? A internet ela era você tinha acesso a bibliotecas imensas de informação, né? Mas tudo que você pesquisasse, se achava. Eu lembro que quando eu conheci a internet, o primeiro dia que eu conheci a internet, eu sentei na cadeira às 3 da tarde, eu fui sair no outro dia às 6 da manhã. Porque tudo que eu pesquisava, eu lembro que eu gostava de uma banda chamada Blues Brothers. E não tinha nada, Brasil, 95, não tinha nada sobre isso, né? Aí eu achei 1000 sites sobre os Irmãos Cara de Pau, né? Eu tinha aquele filme, eu amava aquela banda. Então, assim, era incrível, mesmo sendo tão pouco interativo. Aí você imagina, né, hoje, né, com todo o potencial que nós temos e avançando, né? E aí a gente falou, como é que a gente usa isso para a promoção do voluntariado? E aí no início, logo de início, a gente falou assim, poxa, vamos permitir que as pessoas comuns possam postar ações de voluntariado. Por quê? Se você pensar, parece um contrassenso, mas você tem muito mais gente disposta a fazer voluntariado do que instituições para abrigar essas pessoas. Lá atrás era pior ainda, a infraestrutura de organizações, de ONGs e tal, no Brasil era muito pequena. Isso se repete pelo mundo também. Então a gente pensou, puxa, vamos permitir que não só instituições que têm um CNPJ possam chamar voluntários, vamos deixar que pessoas comuns também possam, né? E aí foi uma grande barreira que a gente quebrou. O pessoal do setor falava que a gente era doido, não sei o quê. Tem que pensar que isso era antes de Wikipedia, isso era antes de Amazon, de marketplaces, né? Era antes de Uber, era antes de tudo isso que a gente usa hoje e que é baseado na confiança pessoa a pessoa, isso não existia. A gente não sabia como é que as pessoas iam se comportar na internet. E aí eu falei, não, a gente vamos criar um botãozinho de alerta, né? Se você ver alguma coisa estranha, clica aqui e conta pra gente. Porque as pessoas iam publicar e a gente não sabia que elas não iam publicar. E foi um sucesso tremendo, foi maravilhoso e deu super certo. E enfim, aí estamos aqui hoje, né? Estou fazendo uma longa história curta, né? Tem 1000 vales, né? Picos aí, mas no fundo foi isso. Eu acho que o principal ponto que me fez me apaixonar pelo projeto, né, quando eu fui trabalhar no V2V, foi essa questão da autonomia, de mostrar que o cidadão ele tem autonomia para promover ações sociais sem necessariamente passar por instituições. E eu entendo que foi essa palavra, autonomia, que mais me emocionou de ouvir os alunos falando no Everest in Action, né? Porque foi exatamente aquilo que a gente quis ensinar para eles, assim, que você não precisa só dar a questão da assistência, né, quando a pessoa está precisando de alguma coisa, mas o ideal é você trabalhar a autonomia. Claro que você não vai tentar trabalhar a autonomia no momento que a pessoa está passando fome, mas você precisa ter pelo menos um planejamento para que essa independência aconteça em algum momento. Então, o V2V é volunteer to volunteer, é você conectar voluntário com voluntário para fazer alguma coisa. E eles aprenderam isso, né? De que eles mesmos têm criatividade, talento, uma série de coisas para poder propor projetos para as instituições com as quais eles se envolveram, né?
Você já trouxe aqui a palavra, o termo Everest in Action. Então eu vou introduzir, acho que é interessante a gente apresentar para a nossa comunidade esse projeto, porque a vinda da Mário, do Bruno, da V2V para o Everest começou com a casualidade, mas na verdade vocês trouxeram essa expertise do dinamismo do voluntariado, de facilitar o voluntariado, de tornar o voluntariado mais acessível e atrativo para dentro de um programa que é da nossa grade curricular, né? A participação social é parte da nossa grade, isso é importante, né? A partir do 6º ano, os alunos têm no currículo um horário de aula para desenvolver, aprender a ter esse olhar sobre a realidade, aprender a desenvolver projetos, executá-los e ter essa experiência de ações transformadoras. Eles ganharam, desculpa te interromper, eles ganharam materiais, né, com guias, onde eles aprenderam como planejar ações, como se relacionar com instituições, todo o conceito, né, de que você não pode só chegar e falar, olha, vai ser assim o projeto, e sim você conseguir trocar, então é realmente um aprendizado, né? Exatamente, eu acho que o que vocês trouxeram foi essa gamificação, vou passar a palavra para vocês explicarem um pouquinho mais, mas o Everest in Action, na verdade, foi uma grande gincana solidária que dinamizou e estruturou os passos de um projeto de participação social. E é importante falar para as nossas famílias que estão aqui nos ouvindo, quem estiver nos ouvindo, que isso está dentro de um programa maior, que se chama Everest Impact, uma plataforma e um site que vocês podem acessar, everestimpact.v2v.net, né? E ali vai ser um grande nicho para a gente subir várias iniciativas de voluntariado, de apostolado que já existem na escola, que virão a existir, eu tenho certeza. E a primeira grande ação foi o Everest in Action. Qual foi a experiência de vocês que tem tantos anos de voluntariado, de trazer, de implementar pela primeira vez algo assim numa escola? E os resultados que a gente acabou de ver, né? Semana passada. Não, essa semana, né? Essa semana que foi a premiação do Everest in Action. O que vocês perceberam e o que vocês consideram que foi um ganho, né? Com a vinda dessa estrutura que vocês já estão acostumados para dentro da nossa escola? Antes de falar da Everest in Action, eu queria só dar um passinho para trás e dizer que quando a gente começou com essa questão do V2V, as empresas começaram a se interessar e a gente começou a estruturar programas de voluntariado para grandes empresas, né? Então, quando a gente teve aquela nossa conversa que você comentou que você precisava estruturar melhor o voluntariado no colégio, caiu como uma luva. Então a gente falou, nossa, vamos então estruturar um programa de voluntariado para o colégio. Então o Everest Impact, ele é um programa de voluntariado que ele começa a ter uma estrutura mais robusta, né? E depois ele tem um plano de expansão para uma coisa maior. E o Everest in Action, ele seria uma gincana solidária, né? Onde a gente combina as disciplinas e uma série de conhecimentos para que os alunos possam fazer ações sociais também se divertindo, mas também pelo game, né, pela gamificação. Então, eles escolhem uma instituição que eles desejam atuar, não necessariamente instituição, alguns até escolheram a comunidade escolar, e eles fizeram projetos sociais que, no final das contas, eles executaram e ganharam pontos, né? Esses pontos, depois, eles passaram por uma banca avaliadora e teve primeiro, segundo e terceiro lugar. E basicamente, às vezes tem gente que pergunta, né? Mas por que fazer gincana? Primeiro que a gente está falando de jovens, né? Então, jovens super gamificado, assim, né? A atenção deles, eles se interessam por essas coisas, mas o que mais me chamou a atenção no Everest in Action, né? Da comunidade escolar, é que os alunos se entregaram muito para o projeto, assim, eles tinham, a equipe que ganhou, inclusive, o regulamento dizia, você pode fazer uma ação, pelo menos. Eles fizeram 9 e executaram lindamente 9 ações. E não eram ações só, como às vezes eles estavam acostumados, né? Doar uma cesta básica ou doar alguma coisa, até porque muitas pessoas têm essa facilidade, né? Eles fizeram ações, o que a gente chama de ações estruturantes, que seriam aulas de informática, teve uma equipe também que foi o segundo lugar, que fez um workshop para ensinar sabonete líquido.
e detergente e sabão em pó, usando os conhecimentos de química para poder gerar autonomia para mulheres em alta vulnerabilidade. Gerar então, renda, né, mesmo com esses produtos, né? Isso, gerar renda com esses produtos. Quem tirou em primeiro lugar, né, o Projeto Virtudes? Eles fizeram aula de informática, aula de jardinagem, já pensando na autonomia. Então, eles extrapolaram muito as nossas expectativas, né? E eles nem sabiam qual seria o prêmio ainda quando eles fizeram isso, assim. Eles foram saber o prêmio praticamente no dia, né, da premiação. Então, e também me surpreendeu a criatividade. Porque, assim, nas empresas a gente está acostumado a fazer gincanas e tudo, só que a gente está falando de adultos, né? E aqui a gente trabalhou com meninos de terceiro ano, com meninos de segundo ano, de primeiro ano. Eles poderiam ter feito de um jeito assim, vou passar na matéria, vou fazer aqui o básico, mas eles, inclusive, a gente percebe que eles querem continuar com o relacionamento com a instituição para fazer mais. Então, foi muito emocionante. Eu, na banca, fiquei segurando para não chorar. Assim, eu falei, se eu chorar na banca vai ser ridículo, né? Então eu vou... Agora eu choro, mas olha que beleza de muita coisa linda. E isso que a Mari falou da continuidade é muito importante. Teve um grupo, né, que o tema dele foi agir dentro do colégio, né, que é o Spark Project, né, que eles pensaram em maneiras de você fazer com que essa semente plantada pelo Everest in Action fosse também espalhada para o ensino fundamental. Ou seja, tipo assim, eles no terceiro ano, saindo da escola, mobilizaram, sensibilizaram os alunos, montaram um conselho, fizeram todo um planejamento para que ano que vem a escola se aproprie dessa atividade, dessa gincana e tal. O que a gente, assim, o Everest já pensava em fazer isso, mas você fazer isso com o apoio das crianças, com eles ganhando propriedade sobre a ideia, isso é maravilhoso, é o sonho de quem promove o voluntariado. E foi muito criativo, né? Foi demais. Porque eles trouxeram uma coisa que eu nunca pensaria, eles replicarem o próprio programa de voluntariado para outras séries, né? Sim, é demais. Eu acho que foi esse o desafio que a gente lançou para eles, né? O Everest in Action foi lançado com um evento muito divertido e grande. A gente levou eles para o Parque Asa Delta, né? Delicioso, subiram de balão, andaram de canoa, escutaram testemunhos. E eu me lembro que no dia seguinte eu fui nas salas, eu contei isso para vocês, né? Eu passei e falei, gente, como é que foi a experiência? O que vocês ficaram? E em todas as turmas eles falaram isso. Miss, a gente tem que fazer algo grande e algo transformador. E nosso projeto de participação social não pode ser igual ao do sexto ano. A gente falou isso, vocês estão fazendo projeto desde o sexto ano, vocês já têm capacidade de fazer algo grande. E a gente viu trabalhos lindíssimos. Aí eu passo aqui a bola agora para a Tete, porque a Tete agora está no Mão Amiga, existe um grupo, né, dos alunos que escolheu Mão Amiga como instituição, e foi uma coisa muito linda, porque eles falaram, não vamos no Mão Amiga não, porque muita gente já ajuda Mão Amiga. Depois eles foram vendo, nós podemos ajudar uma amiga de outra forma. E eles também fizeram muito além do que foi pedido, muito além do que era esperado, e escolheram beneficiar o colégio e terminaram dizendo isso aqui não acabou, está só começando. E além dos alunos, também a gente lançou esse ano um desafio para os nossos colaboradores, né? Todas as equipes de colaboradores do colégio, cada uma das equipes de colaboradores do colégio por segmento, a área administrativa inclusive, estão desenvolvendo algum projeto em benefício do Mão Amiga. E nós também incluímos uma plataforma, né, se chama All for Mão Amiga, que é uma iniciativa de apoio muito concreto, ainda está em desenvolvimento, os projetos não estão sendo executados. Então você está tocando lá no Mão Amiga essa dimensão, né, Tete, do impacto de uma ação social, de uma ação com um olhar transformador dentro de uma comunidade, diante de uma comunidade. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, você pode partilhar como é que está sendo essa experiência do trabalho lá no Mão Amiga, como é que você vê que o projeto Mão Amiga transforma vidas, e aí também um pouquinho do que você percebe do benefício, né, do voluntariado lá dentro do Mão Amiga. Não só os alunos do Everest, existem outros grupos que também fazem voluntariado lá. Conta um pouco pra gente essa experiência. Primeiro, assim, é muito bonito ver, né, o impacto mesmo que a gente vai gerando nas crianças e que reflete, né? O Mão Amiga, ele é um beneficiário desse impacto, né? Essa ação que vocês tiveram
do Everest, do Everest in Action, ele chegou até lá, né? Então, a gente começou com uma coisa grande, e é isso, assim, eu que acompanhei os alunos desde o 6º ano, até menos, né? É muito bom ver essa crescente deles, porque o grupo que foi para o Mão Amiga foram meus alunos aqui desde o 5º ano. E aí eu vejo que eles estão evoluindo, né? É isso, a gente estava falando, não é uma coisa mais pequena, eles querem fazer coisas grandes, né? O objetivo deles era o crescimento da expansão do F2, que infelizmente não foi possível no próximo ano, mas a gente já está pensando para o próximo ano, em 2026, no outro ano, né? Então, eles não querem fazer uma coisa que acabe, que acabe agora. Eles querem fazer uma coisa para a vida, o impacto na vida deles, o impacto no mundo, né? E é claro que o Mão Amiga acaba sendo muito beneficiado por isso, né? E o Offer Mão Amiga foi uma ação muito legal e muito divertida, que tá acontecendo ainda, né? Estamos nesse desenvolvimento aí, de ver que as pessoas têm esse olhar, né? O Mão Amiga, ele é um colégio social do Everest, ele é um colégio que ele tem os mesmos valores e ele tem a mesma educação, né? A única diferença é que nós não somos bilíngues, mas por conta de carga horária, enfim. Mas o Mão Amiga, ele tem uma forma bem parecida com o Everest, né? É isso, é o fruto um pouco do Everest. Então, a formação que a gente está dando para os nossos alunos hoje é uma formação que eu já dei um pouquinho aqui no Everest, que está dando essa continuidade. Então, são as sementes que a gente vai plantando e vai crescendo cada vez mais, né? Então, hoje nós temos, sim, um benefício muito grande. Alguns grupos de colaboradores do colégio têm feito várias ações para ajudar o Mão Amiga. Então, um grupo específico, né, do Fundamental 2, eles pegaram todas as necessidades que a gente tinha em relação à parte da pastoral. Então, conseguiram cálice, conseguiram patena, conseguiram tudo para a missa, para a Santa Missa. Agora, com o novo capelão, a gente já tem como ter uma missa diária, se for possível, né? A gente está pouco a pouco, toda quarta-feira tem missa, e a missa é mensal. Mas a ideia é que a gente possa ter missa diária, assim bem como a gente tem aqui, né? Que também começou pouco a pouco, né? Antigamente, quando eu entrei, não era missa diária aqui no Everest. Então, são as sementinhas que a gente vai colocando. Então, os professores conseguiram isso, conseguiram doação de Bíblia para todos os alunos do colégio. Então, na aula de formação católica, agora todos têm acesso à Bíblia. Então, vão poder ler a Bíblia, ter essa passagem aí. Outras pessoas estão vendo a questão da horta, né, da capela. Enfim, a estrutura do Mão Amiga. O colégio hoje ele não é nosso, a estrutura física não é nossa. É um centro social, João Paulo II, da paróquia aqui do Lago Sul. E ele é um centro social que ele existe há mais de anos, assim. Eu vou chutar que é mais de 50 anos, para você ter quanto que ele é antigo, assim. E a estrutura não é uma estrutura muito fixa, não muito boa. Então, qualquer ação que é feita no Mão Amiga, para além dos alunos, também para as famílias, porque quando a gente fala de formação integral, a gente fala desse cuidado no todo do aluno, na parte de educação, na parte de formação intelectual, na parte da formação humana e na parte de formação espiritual. Então, qualquer impacto que é dado, qualquer ação que é feita no Mão Amiga, gera esse impacto nas famílias também. Então, foi muito bonito, assim, a gente teve a ideia de trazer os alunos do 5º ano, que estão formando agora, para virem fazer um jogo com os alunos do 5º ano aqui no Everest, né? E aí os alunos do Everest in Action doaram o uniforme. E foi muito legal, porque quando eles viram que ia ter uniforme com o nome deles, o número deles, assim, ganhar a Copa do Mundo sem precisar jogar, né? Foi uma ação além, né? E foi uma ação além. E foi uma ação diante de uma visita. Eles foram visitar o colégio, eu estava apresentando o espaço, quando um aluno do 5º ano perguntou: Miss, quando que vai ser o nosso jogo contra o Everest? A princípio ia ser contra. Falei: meu amor, não sei. Mas, Miss, a gente não vai conseguir uniforme, ficou R$40 para cada. Falei: não, meu amor, tudo bem, a gente vai dar um jeito. E aí, na hora, um aluno foi e falou: Miss, a gente faz. Não, pode deixar que a gente faz. Isso a gente faz. E aí foi isso. Então, assim, a gente fala dessa formação que a gente dá para os alunos aqui no Everest, que ela é para além, né? Não é só no 6º ano, no 7º, 8º, 9º, né? E aí ver que esse impacto mais firme, maior, que eles estão querendo mais coisas no ensino médio, é muito bom, porque é fruto de tudo que foi plantado há muito tempo. E não começou no F2. Eu sei que lá no Kinder, quando a gente fala de virtudes, quando a gente fala de valores, quando a gente coloca essa primeira semente e a gente vai regando. Então, assim, é muito legal ver que a gente está com esse programa muito grande no nosso ensino médio e que, de fato, está impactando, né? E impacta bastante o Mão Amiga, né? Falei agora do projeto, mas falar um pouco do Mão Amiga, né?
Posso fazer um parênteses Claro, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Mão Amiga? Eu acho que é interessante esse teu olhar, né? Você que viu os alunos lá desde o 5º ano, eram crianças, né? E depois foram se desenvolvendo nas virtudes, nas habilidades, também intelectualmente, vê-los agora. O programa de participação social, ele vai desenvolvendo mesmo, né? Habilidades. A gente falava muito de soft skills, né, com a Mari e com o Bruno. Antes da gente falar um pouquinho mais do Mão Amiga, eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre isso, assim, tanto que a gente observa, ou dentro dos programas que vocês trouxeram, do material, conteúdo formativo, o que vocês percebem, quais são esses soft skills, né, essas habilidades, eu diria habilidades mesmo, né? E virtudes, né, no trabalho nosso de formação integral, que são desenvolvidas em programas como esse. O que vocês... Não só a gente percebe, como tem muitas pesquisas que identificam isso, né? Pesquisas de Deloitte, de Americanas e aqui no Brasil tudo, assim. É comprovado que o voluntariado trabalha soft skills, quando você pratica, liderança, principalmente, organização, organização, né, trabalho em equipe, comunicação e várias outras coisas, assim. Relacionamento interpessoal, então é fato que trabalha todas essas coisas. Mas eu acho que principalmente vendo, porque eu também tenho 3 filhos, né, então eu consigo ver, assim, a evolução das fichinhas que vão caindo, né. Assim, a gente desde cedo, você ensina a olhar o outro, né? Assim, olha, tem uma pessoa passando fome e você tem que estender a mão. Então, assim, essa visão eu acho que desde muito cedo eles já entendem, né? E fazem. Agora, uma visão que eu acho que eles acabam captando ao longo do tempo é que eu não estou fazendo isso para ajudar o coitadinho que está, sabe? É diferente, assim. Eu faço parte dessa comunidade, eu sou um agente, eu tenho talentos, eu tenho autonomia para fazer alguma coisa. Então, isso tudo eu acho que é ensinado como uma maturidade mesmo, né? Então, e eu acho essencial, porque quando eu vejo a educação dos meus filhos, assim, eu quero que eles tenham perspectiva de que a vida deles não é só o umbigo deles, então eu acho que tudo isso quando eles vão, e não foi só o que a Mistet disse, né? A gente recebeu feedbacks de outras instituições falando sobre a seriedade com que eles chegaram na instituição. As instituições ficaram impressionadas, que eles chegaram com uma seriedade absurda sobre o trabalho que eles estavam fazendo lá, né? Então, é um despertar mesmo do seu lugar no mundo, e aí tem a ver com a questão global, né? Quem sou eu nesse mundo? E é muito importante porque assim, a formação deles em relação à percepção do que eles podem fazer a diferença é ao longo do tempo e do autoconhecimento, né? Sim. Então a gente coloca muito isso neles, assim, né? Desde de pequeno, 6º ano até o ensino médio. E eu acho que no ensino médio é que eles já querem sair. Não, eu já me conheço, eu já tô, assim, né? Já tô numa fase que eu preciso até tomar uma decisão de se eu vou fazer um vestibular ou não. Então eu quero fazer a diferença. E eu acho que, assim, eu acho legal que a gente faz essa, igual vocês fizeram da gamificação, né? Porque não é uma competição de quem é o melhor. Não. É muito do que eu quero fazer e o quão grande isso vai ser naquela comunidade, naquela instituição, né? E isso é muito bonito de se ver o resultado, assim. Eu tô emocionada de ouvir isso, assim, diante desses 7 anos que eu tive aqui, né? É como se a gente visse o fruto do trabalho que é feito, dessa sementinha. Porque é isso, assim, eles não podem sair daqui, né, do colégio, indiferentes à realidade do mundo, né? Indiferentes a olhar para um lado e não poder ajudar uma pessoa, né? E eu acho que fazendo uma ação assim grande, né, e uma ação que eles são protagonistas dessa ação, é o que gera esse calor no coração de querer fazer mais, de querer ajudar, assim. Eu escutei uma das alunas falando, não, eu vou ajudar uma amiga na minha vida, não vou ajudar só, na minha vida. Eu falei, é isso, assim, é isso. A gente ouviu isso, né? Isso realmente nos emocionou profundamente. A gente ouviu isso de vários alunos, dizendo, acho que o próprio tipo de ação que eles realizaram, o ir além, mostra isso. Eles tocaram uma realidade e se deixaram afetar. E disseram, o que a gente pode fazer? Esse exemplo que você deu dos uniformes, o exemplo que vocês deram, né, do Projeto Virtudes, que fez 9 ações, eles mesmos falaram na apresentação, a gente viu essas necessidades e de repente a gente falou, quais a gente vai fazer?
e um membro da equipe falou, vamos fazer todas? E eles Incrível. Eu não falei uma coisa. planejaram e eles realmente conseguiram atender todas as necessidades que eles conseguiram perceber naquele momento. E isso é o grande ganho, porque a grande finalidade desses programas, desses projetos que a gente faz nessa idade escolar, é desenvolver no aluno a sensibilidade para o que está ao seu redor. Para ir além dos muros, para você, o que você falava, Mari, olhar uma pessoa que está na rua passando fome, eu não sou indiferente a isso. Sim. Eu posso fazer algo para essa pessoa, nem que se eu não posso dar um pão, uma comida, um dinheiro, eu dou um sorriso, eu olho para o olho. É essa sensibilidade, isso que para a gente é a coroa de todo o programa, todo o nosso trabalho formativo e educativo nesse campo, né? Despertar essa sensibilidade e que isso se torne ação. E a experiência que eles fazem aqui é de ver que é possível. Eu posso fazer isso, eu aprendo como que se faz isso, eu aprendo a entrar em contato com a instituição, né? Eu aprendo a propor um projeto, a envolver outras pessoas, então isso é muito, muito gratificante. Vocês nos ensinaram algo aqui com esse programa, né? Que eu amo esse termo, que eu aprendi com vocês, que é o olhar de abundância. Sim. Né? O que é esse olhar de abundância? Quer explicar? Vou explicar. É você olhar além daquela realidade, né? Você não olhar só a necessidade, mas você olhar também qual é o potencial daquela comunidade, né? Porque você não faz muita coisa com o fato que você não tem uma perna, mas você faz alguma coisa com o fato que você tem uma boa voz, pode cantar. Não é? Então todo mundo tem deficiências e tem potencialidades. Então esse olhar de abundância é você olhar a metade cheia do copo. O que eu posso fazer com isso que eu tenho aqui? Né? Isso faz toda a diferença quando você está tratando com uma comunidade, com pessoas e tal. E aí quando você traz esse olhar de abundância, você faz com que as pessoas se vejam também de uma maneira abundante. É verdade, eu tenho uma boa voz, eu posso cantar. Não é? Então assim, isso transforma todo o relacionamento. Você não olha o outro como um necessitado, você olha o outro como um agente que muitas vezes pode aportar muitas coisas que é uma pessoa diferente, né? Então, a gente trazer essa abordagem faz com que eles tragam ações muito mais ricas do que chegar na instituição e falar, oi, o que você precisa? E a pessoa lista um monte de coisas que ela precisa e você entrega aquilo que ela precisa. Mas se você olha para os talentos daquela comunidade, para tudo aquilo que você pode usar, você tem projetos muito mais ricos, né? Que usam todos os potenciais de cada um. Isso é interessante, porque teve uma equipe que me procurou depois e falou, Miss, a gente não conseguiu executar nosso projeto, mas a gente quer fazer alguma coisa. Mas olha o que aconteceu, eles bolaram um projeto e levaram para uma instituição. E não era o que eles precisavam. Sim. Então eles não conseguiram executar, eles já aprenderam algo. Então é necessário esse entrar em contato, ver o que se precisa, não chegar com o projeto pronto e dizer que você quer meu projeto? Ela falou, a gente não conseguiu porque a gente levou em 4 lugares, imagina, e nenhum deles precisava disso que a gente pensou. É quase que uma venda de uma ideia. Exatamente. Não, todo o contrário. Então, essa relação de humildade é também, né? Que entra na humildade de você perceber que você não sabe tudo sobre o outro, Sim. da empatia, da escuta. Justamente. É muita coisa, gente. Dar um passo para trás para muita coisa. fazer uma coisa nova, né? Conectar, e eu achei legal que eles reconheceram isso, mas eles falaram, já passaram os prazos, já acabou, mas a gente quer fazer algo ainda esse ano, você pode nos ajudar? Que ótimo. Falei, claro, vamos conversar e vamos ajudar, porque ficou esse desejo, né? Então isso é muito interessante, muito bom. Aí, Tete, voltando ali para uma amiga, né, que eu cortei, a gente fez um parênteses, mas essa experiência que você está tendo de conhecer mais profundamente o projeto, além do que você já partilhou, né, qual você considera que é o grande impacto que uma amiga está gerando na vida dessas crianças, na vida dessas famílias? Ou se você quiser partilhar alguma experiência que foi marcante para você ao longo desses meses que você está inserida lá, trabalhando, conhecendo. É muito bom, assim, para quem me conhece sabe que eu sou fã número 1 da formação integral, né? Eu acho que a formação integral é você olhar um todo do aluno, né? E aí o todo dele amplia para as famílias, não tem como, né? E aí quando a gente fala dessa formação mesmo, a gente está falando desse cuidado mesmo, da parte acadêmica, espiritual, social dele, né? Então, eu acho que o Mão Amiga hoje ele traz um impacto muito grande para o Paranoá e Itapuã,
por esse olhar que a gente tem com o aluno. Então, hoje a gente tem uma rede de apoio muito grande. Então, além da parte de aula, né, os alunos têm uma aula mesmo com os professores, né, toda essa parte acadêmica. Eles têm o acompanhamento da psicóloga do colégio, que também faz esse acompanhamento com as famílias. Então, se é necessário um laudo ou até um acompanhamento um pouco mais social, assim, né, de uma necessidade. Eles têm acompanhamento da assistente social. Então, a gente tem uma assistente social conosco no colégio, onde ela consegue inúmeras coisas, inúmeros benefícios que o governo oferece para as famílias e, às vezes, nem eles sabem que eles podem ter esses benefícios. Então, atendimento ao CRAS, Bolsa Família, a gente faz a arrecadação de cesta básica para entregar para as famílias do Mão Amiga. Então, tem esse apoio muito grande da assistente social dentro do colégio, né? Então, eu sinto que hoje nós somos por turnos, né? Matutino e vespertino. Mas, graças a Deus, ano que vem a gente conseguiu fazer integral. E isso é muito bom, porque nós víamos que os nossos alunos da manhã, na parte da tarde, ficavam ociosos em casa ou na rua. E aí isso gerava um grande problema, porque eles não estavam estudando, não estavam conseguindo acompanhar a matéria. Então a gente falou, não, acho melhor a gente abrir um integral, que pelo menos a gente resguarda, eles ficam aqui dentro do colégio. Porque dentro do colégio nós vamos oferecer, além de mais formações, né, educacionais, inglês, aumentar a carga de inglês, até a própria formação católica, eles vão ter o contato com judô, jiu-jitsu, musicalização, né, e outras coisas que estamos buscando para eles se desenvolverem dentro da escola. E nós temos a parte do Força, que entrou esse ano muito forte, com as alunas do 5º ano, e o Clube Net também já tem o seu interesse de entrar também ali no colégio. Então, são ferramentas que a gente vê que vão ajudar os nossos alunos a crescerem bastante e a terem um olhar mais atento para o horizonte, é uma perspectiva maior, né? Hoje eles são muito limitados e a bolha deles é uma bolha ainda negativa, infelizmente. E aí hoje, com o colégio, a gente consegue fazer essa transcendência, onde eles possam olhar do lado de fora, ver que eles podem crescer, né? E esse impacto começa desde os professores, até os alunos, até as famílias. Então, hoje eu vejo o Mão Amiga como um acalento dentro do Paranoá mesmo, assim, dentro dessa região mesmo. Eu vejo muitas famílias muito gratas pelo colégio, por tudo que é feito, né? Então, a gente conseguiu algumas coisas, passeio, né? Agora a gente conseguiu 100 ingressos para levar os alunos do Mão Amiga para o Jogo do Brasil. Gente, foi muito legal, assim, foi incrível o quanto que eles eram gratos. E não só por ganhar, mas pela experiência, né? Foi o pai com o filho, foi a mãe com a filha, né? A mãe com o filho, enfim, a gente tem muitas mães solteiras, né? Então, elas fazem de tudo para o filho delas. Então, a gente acaba realmente trazendo um pouco mais de conforto para essas famílias. Então, hoje a minha preocupação em relação ao Mão Amiga é realmente levar para eles esse desejo de querer ser melhor. Esse desejo de também querer fazer a diferença na realidade que eles estão. Então, assim, fazer um projeto social, eles já são o lado social, né? Mas a gente quer olhar para que ele possa olhar, a gente quer que eles tenham esse olhar de eu posso ajudar minha mãe, eu posso ajudar meu pai, né? Eu tenho uma aluna eu tenho um aluno que a família toda tem algum dom. A irmã é transista, o irmão corta cabelo e a mãe é manicure. Poxa, então vamos trabalhar para que você possa, no futuro, criar um salão de beleza para sua família? Vamos estudar? Então, assim, a gente já conversa com um aluno do 3º ano com essa linha de, cara, vamos estudar, vamos estudar. Né? As possibilidades concretas que ele tem. Exatamente, para ele poder olhar. Mas é uma batalha, porque é uma batalha, é como se fosse uma batalha do bem e do mal, né? Na escola eles estão bem, na escola, claro, existem alguns conflitos que a gente resolve ali com muita conversa e muito diálogo, mas do lado de fora, quando pisa para fora, a realidade é totalmente diferente, assim. E eu tenho alunos com uma necessidade grande de higiene pessoal, assim, de falta, né? Não tem. Então, a gente está desde a produção de educá-los também, de como tomar um banho, como usar um sabonete, como realmente, né, a necessidade de trocar de roupa diariamente. Então, isso também impacta na família. Então, assim, a menina vai chegar e falar, mãe, eu preciso tomar banho. Eu preciso de uma roupa nova. Não imagina que isso acontece, né? É uma realidade. E é uma realidade que ela não é tão distante. Ela fica 20 minutos daqui. Sim. Então, assim, é isso que me choca quando essa minha mudança daqui para lá. E aí, assim, eu fiz uma imersão que eu acabei indo morar lá, né? Estou morando lá. Então, a minha imersão tá bem grande. E aí, quando eu vejo a diferença de atravessar a barragem, eu falo, gente, que impressionante. Eu não acredito que, assim, atravessando uma barragem, a gente já vê 2 polos totalmente diferentes.
E aí o bom do Mão Amiga é esse, assim, o lado bom da gente estar lá, a necessidade de estar lá. Eu sou apaixonada pelo projeto porque eu vi crescer, né? Eu acompanhei em outros colégios Mão Amigas no Chile, né? No México, quando eu fui colaboradora. E aí eu vejo que a gente pode dar essa educação, tudo que a gente tem aqui, levar lá e fazer com que lá eles também sejam agentes de transformação. E que eles também podem impactar o mundo e a realidade deles. E é isso que é muito legal. Acho que é legal você ter ido morar lá. Porque tem uma coisa no voluntariado que a gente fala, que é o seguinte, não é entregar o peixe, que aí você gera dependência. Sim. Né? Não é dar a vara para ensinar a pescar, é ir pescar junto. Isso é muito legal. Você ter ido para lá fazer essa imersão, entender aquela comunidade, participar dela. Olha que coisa. Isso foi muito Deus, assim, né? Eu comprei um apartamento há uns 2 anos atrás e aí acabou saindo agora, justo na época que eu fui do Mão Amiga, assim. Mas isso é muito legal mesmo, porque eu acho que eu não entenderia se eu não estivesse vivendo. Então, se eu não tivesse também uma necessidade de ir ao mercado, comprar uma fruta e saber que o mercado X é tanto, mas se eu atravessar a rua, o mercado Y, que é do seu Zé, é a metade do preço. Então, uma rede, claro que ela vai ter o seu valor padrão, né? Então, essas redes maiores de supermercado têm o seu valor. Mas, atravessando a rua, tem lá o tio Zé, verdurão, tudo que ele planta, ele traz da chácara dele. A galera dali, porque ali é cheio de chácaras, né? Traz, e aí, assim, a gente acaba ajudando a comunidade também. E aí eu entendo. E aí, assim, quando a gente vai comprar coisas do Mão Amiga, a gente tenta também utilizar ali, né, a região, né? Esses dias eu fui numa loja comprar brinquedos para o Dia das Crianças. Eu falei, gente, vou ali na fulana ali, que aí a fulana é mais barata, eu já sei que eles gostam, ela tem o desenho exatamente do que os meninos estão assistindo, e é isso aí. E aí a gente compra e faz. Então é bom, essa imersão também é muito boa, realmente é ajudar já com eles lá dentro, pescar com eles dentro. Pescar com eles. Gente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas que pena, né? Passa rápido mesmo. Mas antes da gente finalizar, eu queria que a gente partilhasse assim, eu tenho certeza, ou não sei se eu posso afirmar, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, que desperta um desejo, né, de também poder fazer algo pelo outro, de também poder ajudar. E, na verdade, isso foi uma proposta, hoje, esse ano, no início do ano, nas reuniões de pais, nós falamos do desejo de ampliar a nossa ação social para a nossa comunidade escolar. Passamos, inclusive, um questionário, uma pesquisa para ver o nível de interesse que a gente tinha dos nossos pais e colaboradores. E foi surpreendente o resultado, né, Bruno? A gente apurou na época. Um interesse altíssimo dos pais. Exatamente, isso é interessante até falar. E a gente, esse ano, não conseguiu estruturar tantas ações que chegassem até os nossos pais e as famílias. Mas eu acho que com a expertise desse ano, o ano que vem promete coisas muito maiores. Sempre foi muito bom que foi mapeado tudo que já acontece, né? São 14 pastorais, é uma coisa enorme mesmo. E a plataforma também, ela busca reunir tudo isso, né? Porque antes eram coisas que num grupo de WhatsApp, não sei quem está precisando de não sei quem, não sei quem está precisando de não sei o quê. Você tem várias ações pontuais pipocando. A ideia de um programa e de uma plataforma é pegar e amarrar tudo, exibir, né? Porque exibindo o que tá acontecendo, as pessoas podem colaborar e isso gerar assim mais consequência, digamos assim, do que ficar só ações pontuais. Exatamente. Então eu queria finalizar falando para os nossos espectadores, quem está escutando, né? Quem está assistindo nossos isso, amigos do lado de lá. Que hoje já existem formas, né, deles ajudarem. Entrando na plataforma everestimpact.v2v.net, ali já estão os projetos dos alunos que já finalizaram, mas os programas do All for Mão Amiga estão abertos. Se alguém olhar lá e quiser participar, clica lá em Quero Participar e entra como voluntário nos projetos. Os nossos apostolados em breve vão subir para essa plataforma, que são apostolados mais muitos envolvidos no campo da evangelização ou de outras ações que não são meramente do campo social, mas ampliam também para outros campos. E a gente está agora com o projeto Somos Todos Reis Magos.
ou somos muitos reis magos, que é o projeto de preparar, de adotar uma criança de Mão Amiga. E eu não sei se esse ano a gente também vai fazer da creche São Judas, mas acho que é só do Mão Amiga. Bem, as crianças do Mão Amiga, você que é pai, mãe, colaborador, pode pegar uma cartinha, as árvores das cartinhas já estão na entrada dos nossos colégios, adotar uma criança e ser um rei mago dessa criança, né? Nesse final de ano, um presente, não sei, Tete, conta um pouquinho mais. Eu só queria falar um pouco sobre a questão dos reis magos, porque ele é muito grande e às vezes a gente se perde, né? A cartinha ela é um presente de fato que a gente dá para os nossos alunos. E dentro dessa carta é pedido um conjunto de roupa, um sapato e um kit de higiene pessoal mais o brinquedo. E isso faz a diferença nas crianças. Eu tenho um aluno que até hoje usa o tênis que foi dado da cartinha do Rei Mago do ano passado. Não é que as famílias contam com isso, mas as famílias precisam disso. E é uma ajuda que a gente tem muito grande, que é dado, né? Então, você retirar uma cartinha e se você puder fazer essa ação pelos alunos, impacta bastante, ainda que você não seja conhecido, né? Porque o aluno não vai saber, você vai doar, vai pegar a carta do José, o José não vai saber que é a Maria que deu o presente, ele não vai saber. Mas ele crê que tem alguém dando, né? Ele já tem essa fé, e isso é muito legal. Então, eu tenho famílias que elas passam o tênis do filho mais velho para o mais novo, né? Então, ano que vem, o tênis acaba sendo reutilizado durante vários anos. Mas é um impacto muito grande que tem lá. Então, o Somos Muito Reis Magos é uma ajuda muito bem-vinda e muito necessária para o colégio. A gente entrega todos os presentes para os alunos no dia do nosso alto de Natal. É um momento que realmente eles ficam muito surpresos, ficam muito felizes com essa entrega. E é uma ajuda que beneficia bastante. A gente estava até conversando agora, não sei se agora já estou perdida de tempo, mas sobre a aluna, sobre higienização, é isso, é o que ela tem. O que ela ganha, às vezes, vem do outro, né? E esse outro é essa cartinha. Então, é isso que vai. Então, é uma ajuda muito, 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 muito boa que o Everest dá. É uma ação muito bonita. E se você puder, vou até olhar para a câmera, se você puder ajudar, pegue uma cartinha na entrada do Everest High, do Everest Kinder e do Everest da Asa Norte. Tem lá o rostinho dos bonitinhos, meus queridos anjos. Olhem lá, se identifica com quem você quiser, pega uma cartinha, 2, 3, quantas você quiser e ajuda a preparar esse kit para mudar essa família, para ajudar essa família e para que eles possam ter um Natal muito, muito bonito, né? Um Natal onde eles saibam que eles podem contar uns com os outros e que eles podem também, no futuro, quem sabe, ser quem vai ajudar o próximo nas próximas cartas, quem sabe. Então, importante colocar que são itens novos, né? São itens novos, São sapatos novos, brinquedos novos. Então, é uma forma muito concreta de ajudar. Também entre na plataforma, né, para conhecerem os projetos que podem contar com a colaboração de vocês, pais. E também uma amiga tem um programa de padrinhos. Quem tiver o interesse de conhecer o projeto, de ir lá no Paranoá ver a escola, de entrar como padrinho, você pode dar uma ajuda mensal, trimestral, semestral, anual. Isso colabora porque uma amiga é um programa que é sustentado pela ajuda do Everest e por doações, né? A arrecadação. A gente acredita que a gente pode transformar o mundo através da educação. E uma educação de qualidade, ela custa, ela tem o seu custo, né? Então, os padrinhos, eles fazem doações livres, né? Do quanto a quantia necessária, mas numa quantia de todo mês, né? E isso ajuda bastante na nossa formação lá e também na questão da estrutura da escola. Os alunos comem, almoçam e tem lanche no colégio e eles não pagam nada. O uniforme, agora a gente está nessa nova criação. Então, tudo que é dado para eles ali é uma doação. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, muito mesmo. Sim. Gente, eu queria agradecer muito essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Eu não sei, acho que vou, antes da gente encerrar, dar uma voz para cada um, se quiserem fazer uma fala. Eu acho que nós trabalhamos diretamente com voluntariado, com missão, e é um privilégio, eu considero. Então, que a gente possa talvez dar uma palavra de inspiração, de ânimo para aqueles que estão nos ouvindo, né? Eu já desde o começo estou com uma frase que a gente levou para a apresentação do Everest in Action, que é uma frase da Escritura: há mais alegria em dar do que em receber, né? É incrível essa experiência.
como as pessoas ficam felizes, muito mais felizes quando dão do que quando recebem. Então, essa é uma motivação pra gente. Não sei, Bruno, você queria dar uma palavra final? Você sabe que essa frase do Evangelho, ela tem nós temos a experiência de ver isso no dia a dia. Então, acontecem duas coisas quando uma pessoa sai, até eu falar para a câmera também, né? Porque isso é um call to action. Existem duas coisas que acontecem quando termina uma ação voluntária. O voluntário, ele está extremamente feliz, satisfeito com aquilo em 98% dos casos. É impressionante. A gente roda as avaliações. Não só pesquisa nossa, não. Pesquisa mundial também aparece um nível de satisfação de voluntariado acima de 98%. É um número muito alto. Sem contar com os benefícios de saúde mental, física, que os planos de saúde têm pesquisa também que apontam para o benefício pesquisas do voluntariado. Médicas, aquelas de longos anos, maior longevidade, é impressionante. E uma outra... É a sensação de se sentir útil, né? Exato. Que tira da depressão, que... Exatamente. Ou seja, é a expressão viva dessa frase. Então, vamos embora. Levanta e vamos agir. Uma coisa que eu queria falar, tentar falar rapidinho. As pessoas têm muito medo do voluntariado por falta de tempo, né? Não tem tempo. Mas assim, a gente sabe que o tempo é escasso, mas o voluntariado tem várias formas de ajudar, né? Tem ações pontuais, não tem só ações contínuas, né? E principalmente, em vez de achar assim, eu vou fazer uma grande coisa social, é começar na sua própria casa, né? Assim, eu tenho um avô idoso que precisa de ajuda, não vou virar as costas para essa pessoa. A minha mãe está lavando louça, eu vou ajudar a minha mãe a lavar louça. Estar atento para o que eu posso fazer de útil ao meu redor. Isso é social, né? Isso é ser cristão, isso é... E outro dia eu fui no supermercado no Caprichoso e a pessoa que estava entregando as compras, ele conversou comigo que ele era analfabeto. E assim, por um acaso eu não consegui agir lá na hora, mas depois eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu moro aqui do lado, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, não só achar que tem que ir na instituição para fazer alguma coisa, estar com o olhar ligado, sabendo que as pequenas coisas já vão fazer a diferença, né? Eu tenho uma frase que ela vem me acompanhando bastante desde quando eu tive essa mudança de cargo, assim, né? Essa mudança de vida. Que é assim, você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. Então é a gente também fazer o bem, transformar e tocar os corações sem querer nada em troca, né? Que é o que Jesus ensina também. Então esse impacto que eu gosto bastante de fazer o bem sem olhar a quem, de fazer sem esperar nada em troca mesmo. E aí, assim, quando a gente chegar lá no céu, a gente faz o telão lá e a gente vai ver o que Deus preparou de bom pra gente, né? Mas isso é muito importante. Lindo, lindo. Obrigada, obrigada. Obrigada por estarem com a gente em mais um episódio, nosso 12º episódio do Speak Everest. E não deixa de seguir a gente no Spotify, Speak Everest, e no YouTube, Colégio Everest Brasília. Obrigada, até a próxima.